Boa noite, queridos irmãos. Vamos abrir então novamente a palavra no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. E vamos ler então a partir do versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu os seus discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão ei-lo aqui ou lá está. Não vades nem o sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver noirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo quem estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhes perguntaram: Onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Vamos ter ainda mais uma palavra de oração. Senhor, nós mais uma vez te entregamos essa porção das Sagradas Escrituras nas tuas mãos. Nós sabemos que essa espada só pode ser manejada por um só, que é o Senhor. Então nós te pedimos humildemente, Senhor, como valente herói que tu és, usa essa espada contra nós. Que ela nos fira onde deve ferir, que ela penetre em nós a ponto de dividir as juntas das medulas e a alma do espírito. Mas que também, por meio desse operar da morte, faça vida em ressurreição. Nós, em nós mesmos, não somos suficientes nem para falar e nem para ouvir a tua palavra. Então dependemos de ti. Te pedimos, nos ajuda e tem misericórdia de nós. Queremos clamar ao Senhor como esses leprosos: compadece-te de nós. É isso que te pedimos, no teu precioso nome. Irmãos, a minha intenção para esta noite de hoje é que nós concentremos a nossa atenção nesses primeiros versículos que lemos, essa primeira porção que trata dos 10 leprosos. Essa porção ela está
de uma maneira muito bela, conectada com aquilo que nós consideramos nas últimas quartas-feiras, né? Não quero acrescentar nada àquilo que foi dito nas últimas 2 semanas, mas eu quero apenas relembrar em 2 minutos os 4 pontos que o nosso irmão tomou as 2 últimas reuniões para expor: os tropeços, o perdão, a fé e o serviço. Porque eu gostaria de sugerir para os irmãos que esse acontecimento não é uma parábola, é o relato de um fato que aconteceu, num tempo específico e num local específico, todos esses 2 detalhes preservados por Lucas, o tempo e o local. Esse fato, não uma parábola, esse fato é uma maravilhosa ilustração, pelo menos dos últimos 2 pontos que foram abordados pelo nosso irmão, a fé e o serviço. É uma história claríssima de fé, mas também uma história de adoração. Claro, não por parte dos 10, mas pelo menos um desses 10 nos conta uma história de fé e serviço, ou fé e adoração. Servir é adorar, adorar é servir. Então, retomaremos isso com mais detalhes ao final desse tempo de compartilhar, mas eu gostaria já de início de deixar isso fresco na memória dos irmãos, para que nós nos lembrássemos então que essa história dos 10 leprosos é uma história sobre fé e serviço, e mais do que uma história simplesmente sobre gratidão, embora esse assunto esteja certamente envolvido e tocaremos nele. Mas é uma história sobre fé e serviço. Gostaria de pedir ao irmão que projetasse uma imagem, bem rapidamente, apenas para nós entendermos um pequeno detalhe que Lucas acrescenta aqui, quanto ao tempo e lugar. Porque Lucas faz questão de nos dizer, no versículo 11, ele retoma algo que nós iniciamos a compartilhar aqui quando nós tratamos do capítulo 9. Toda essa imensa sessão dos últimos 6 meses da vida do nosso Senhor, nós chamamos essa sessão de caminho para Jerusalém, caminhando para Jerusalém. Então agora, nesse primeiro versículo, versículo 11, Lucas vai nos lembrar que ele estava de caminho para Jerusalém. E talvez fique um pouco confuso dizer que ele passava pelo meio de Samaria e da Galileia, porque se ele está passando pelo meio da Samaria e da Galileia, parece que ele está indo para a Galileia, não é? Então, essa palavra poderia ser traduzida com um pouco mais de precisão. Ele estava passando entre Samaria e Galileia, não pelo meio de Samaria em direção da Galileia. Depois que o Senhor deixou a Galileia naqueles últimos meses do seu ministério, ele jamais voltou para lá. Então, o que está acontecendo é que ele está passando naquela fronteira de norte a sul entre Samaria e Galileia. Ou seja, ele está rumando do norte para o sul, ele está a caminho de Jerusalém. De norte para sul, exatamente entre a Galileia e Samaria. Pode tirar a imagem, por favor, irmão? Então, ele não está passando exatamente pelo meio de Samaria em direção à Galileia. Está passando na fronteira entre essas 2 regiões e, portanto, a cada passo mais próximo do seu destino, a cada passo ele está mais próximo de Jerusalém. E por que isso é importante? Será que isso é um mero detalhe geográfico? Será que isso é apenas algo para nós traçarmos num mapa? Desde o capítulo 9 nós nos lembramos o que significa estar a caminho de Jerusalém. Ele está nos seus momentos finais. Cada evento, cada palavra, cada passo é, para usar uma palavra que se tornou sinônimo disso para nós, né? Crucial. Por que crucial? Porque ele está caminhando para o momento da cruz. Cada palavra ganha uma importância ainda maior. Ele não tem mais tempo a perder, não tem mais tempo a desperdiçar. Cada ato, cada história ganha um significado especial. E nós dissemos também, quando iniciamos o capítulo 9, qual era a grande característica desse momento. Um tempo de progressiva rejeição. E essa é uma história que não nos deixa esquecer disso. O que esses 10 leprosos, 9 deles pelo menos, manifestaram não foi má educação. Né? Esqueceram de dizer obrigado, né? Igual a gente ensina para os nossos filhinhos pequenos. Né? Receber um presente, diz obrigado. Né? É um sinal de boa educação. Esses 9 leprosos não foram mal educados, eles foram ingratos. Em outras palavras, eles desprezaram o Senhor que os curou. Que figura, não é?
Até então, desde o início do capítulo 9, nós vemos crescer a rejeição e a rivalidade por parte dos escribas e dos fariseus. Mas agora nós estamos vendo homens que foram alvo das bênçãos terrenas do Senhor, foram purificados de uma doença incurável, chamada lepra. Até então, hoje em dia, a hanseníase tem tratamento, mas até então, nessa época, a lepra era uma doença incurável, só poderia ser curada por um milagre do Senhor, foi isso que aconteceu, e eles sequer voltaram para agradecer. Agora o Senhor não está simplesmente sendo rejeitado ou desprezado pelos escribas e pelos fariseus. Ele está sendo desprezado por aqueles que ele acabou de curar. Nós estamos em um tempo de crescente desprezo e rejeição. Essa é a história dos 10 leprosos, essa é uma história de desprezo. Então, a rejeição por parte principalmente dos judeus, né? O único que voltou, o Senhor faz questão de dizer que era um samaritano. Talvez isso implique, não necessariamente, mas talvez isso implique que os outros 9 eram judeus. E os judeus o rejeitaram, e o samaritano voltou para dar glória a Deus. A rejeição por parte dos judeus é crescente nesse momento, nessa altura da caminhada do nosso Senhor em direção a Jerusalém. O versículo 12 vai nos dizer assim: ao entrar numa aldeia, então, nesse caminho para Jerusalém, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Todos os irmãos aqui sabem o que é a lepra. Eu não preciso explicar isso, mas eu gostaria de ler uma descrição de apenas 2 parágrafos feitos por um irmão chamado William Barclay. Ele fez um levantamento, uma pesquisa, e ele descreveu alguns detalhes dos mais importantes sobre a lepra. Eu sei que os irmãos sabem o que é, mas escutem esse relato para que essa cena fique um pouco mais vívida diante dos seus olhos. Quem foram esses 10 homens que saíram ao encontro de Jesus? E ele diz então assim: a lepra pode começar com pequenos nódulos que acabam ulcerando, uma bolha que então se torna uma ferida. As úlceras, essas feridas em carne viva, desenvolvem uma secreção fétida. As sobrancelhas caem, as cordas vocais ficam ulceradas. Essas feridas que dão na pele, dão na garganta também. As cordas vocais ficam ulceradas. A voz, por causa disso, torna-se rouca e a respiração chia. As mãos e os pés sempre ulceram. Lentamente o sofredor torna-se uma massa de crescimentos ulcerados. O curso médio desse tipo de lepra é de 9 anos e termina em decadência mental, coma e, finalmente, a morte. Uma outra variedade dessa doença pode começar com a perda de toda a sensação em alguma parte do corpo. Os troncos nervosos são afetados, os músculos definham, os tendões se contraem até que as mãos fiquem como garras. Segue-se a ulceração das mãos e dos pés. Depois vem a perda progressiva dos dedos das mãos e dos pés, até que no final uma mão inteira ou um pé inteiro pode cair. A duração desse tipo de lepra é de 20 a 30 anos. É uma espécie de morte progressiva terrível, em que uma pessoa morre aos poucos. E de fato era assim que esses homens eram tratados, né? Flávio Josefo, aquele historiador judeu, diz assim: não sabemos muito bem qual é a lei lá no Levítico, né? Para aqueles homens, eles deviam cobrir a sua boca e gritar imundo, imundo, evitar contato com toda a sociedade. E Josefo, não o livro de Levítico, vai dizer assim: esses homens eram tratados como mortos em vida. Socialmente eles já tinham morrido, eles eram tratados como mortos em vida. E por causa, eu citei esse texto, esses 2 parágrafos do irmão William Barclay, por causa desse detalhe específico. Nós estamos acostumados a nos lembrar que a lepra é uma doença da pele, né? Da pele, dos músculos e dos tendões que vão definhando e às vezes até caindo mesmo. Mas nós muitas vezes não nos atentamos para que essas feridas que dão na pele, elas dão na garganta também. Então o que esses homens fizeram no versículo 13 não é de menos. Eles gritaram. Eles reuniram as últimas forças que eles tinham naquela garganta ferida para clamar ao Senhor por misericórdia, para que Ele se compadecesse. Veja que eles gritaram de longe, né? Porque a lei levítica impedia que eles se aproximassem, fizeram corretamente, eles não podiam chegar perto de Jesus. Então eles tinham que manter essa distância. E como eles não podiam chegar perto, eles tinham que reunir o que eles tivessem ainda de força naquelas vozes para clamar. E daquelas gargantas
feridas, eles de longe lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre. Então agora, 4 reconhecimentos acontecerão da parte desses leprosos, mas o último somente de um. O primeiro reconhecimento é que eles dizem assim para ele: mestre. O que eles estão reconhecendo quando eles dizem a Jesus que Jesus é o mestre? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Isso é um reconhecimento da sua autoridade. Eles sabiam que era Jesus, tanto é que antes de gritar mestre, eles gritam o nome dele, Jesus. Eles conheciam, eles já tinham tido notícia, já tinham ouvido falar sobre quem era Jesus, não era um estranho para eles. Mas mais do que simplesmente saber de quem se tratavam, eles criam, sim, eles tinham fé na sua autoridade, no seu poder. Por isso que eles gritam mestre. Mestre é um reconhecimento de que ele tem autoridade e de que ele tem poder. E mais do que isso, eles se submetem a essa autoridade, porque quando o Senhor diz o que eles devem fazer, eles fazem. Então, eles reconhecem que o Senhor é mestre e, portanto, obedecem. A próxima coisa que sai daquela garganta ferida daqueles homens é: compadece-te de nós. Literalmente, tem misericórdia de nós. E aqui é outro reconhecimento importante. Por um lado, a primeira coisa que eles reconhecem é que Jesus tem poder e tem autoridade. A segunda coisa que eles reconhecem é que eles não merecem nada. O que eles merecem é o que está acontecendo com eles. Não tem nada de errado acontecendo aqui. Aqui são 10 proscritos da sociedade vivendo como deveriam viver. Isolados, marginalizados, na condição correta em que a lei impunha a eles. É isso que eles mereciam. Eles não tinham nenhum merecimento além disso. Então eles pedem assim: tem misericórdia de nós. Faz conosco, Senhor, aquilo que nós não merecemos. A misericórdia, assim como a graça, não estão baseados em merecimento. Graça e misericórdia, graça é o Senhor nos dar aquilo que não merecemos. E misericórdia é Ele não nos dar aquilo que nós merecemos. E é por isso que esses leprosos gritam assim: tem misericórdia de nós. Eles reconhecem uma falência completa. O nosso direito é esse aqui. Nós não temos direito a mais nada. Então, tem misericórdia de nós. Nos dá o que nós não merecemos. Nos livra disso que nós merecemos. E assim eles pedem. Eles reconhecem uma falência moral. Uma falência moral e espiritual. Por causa da sua falência física. Então essa é a segunda coisa. Reconhecimento da sua autoridade, em primeiro. Em segundo lugar, reconhecimento da própria miséria. E aí o versículo 14 segue. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Veja que aqui o Senhor faz a mesma coisa que Ele fez no capítulo 5 de Lucas, se você voltar aí um pouco. Ele também cura um leproso, mas aqui não tem toque, né? Lá em Lucas 5, Ele faz questão de fazer algo que era impensável para um judeu diante de um leproso, né? Ele toca aquele homem, ele toca aquele leproso, aquele homem é curado, e depois que aquele leproso de Lucas 5 é curado, então o Senhor diz a ele para fazer o que a lei, lá em Levítico, capítulo 14, não temos tempo para abrir todos esses textos, mas a referência para você é o capítulo 14 do livro de Levítico, exatamente o que a lei manda fazer. Se a lepra sara, então alguém tem que atestar que isso aconteceu, e esse alguém é o sacerdote. Então, lá em Lucas 5, depois que o Senhor toca naquele leproso, então ele diz: vai mostrar ao sacerdote para que ele te declare limpo. Mas aqui não. Aqui o Senhor não se aproxima deles, não os toca, como ele faz em Lucas 5, ele simplesmente diz: vai mostrar-te ao sacerdote. Será que nós podemos imaginar o diálogo naquele bando, naquele grupo de 10 leprosos, falando: mas assim, mostrar o quê para o sacerdote? Nós estamos ainda leprosos. O que é que nós vamos fazer lá? Né? E aí talvez alguém tenha dito assim: bom, mas ele é o mestre, né? Nós não reconhecemos isso. Ele tem poder, então se ele está dizendo, nós precisamos obedecer.
Mas aí talvez outro podia dizer assim, mas não é assim que ele fez, aquele outro fulano lá, ele tocou e ele foi curado primeiro, só depois então ele se mostrou ao sacerdote. Não é assim que ele costuma fazer. Mas no final de todo esse debate, prevaleceu a opinião de que eles deveriam fazer o que Jesus falou, né? E que se eles o chamaram de mestre, foi o primeiro reconhecimento, então eles deveriam fazer o que ele disse. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então, a conclusão desse debate foi que era melhor obedecer. E de fato eles obedeceram. Aconteceu que indo eles, foram purificados. E aqui purificados é uma palavra importante também, não é? Porque a lepra, na palavra, é uma figura muito clara de uma doença espiritual, da qual nós todos somos portadores, chamada pecado. As características físicas do que a lepra faz com o corpo humano são muito parecidas com as características espirituais do que o pecado faz com o nosso espírito. Uma insensibilidade, uma morte lenta, uma morte aos poucos, perdendo cada pedaço de nós. Uma total alienação uns dos outros, mas principalmente dele. O leproso ficava afastado não só da sociedade, da sua própria família, esposa, filhos, pais. Proscrito da família de Deus. É isso que a lepra, ou o pecado, fez conosco. Então, a lepra, dentre todas as doenças, não era uma doença que era simplesmente curada. De novo, a referência está lá nos capítulos 13 e 14 de Levítico. Não era simplesmente uma cura. Fiquei gripado, sarei. Não era assim com a lepra. Alguém que era curado de lepra precisava mostrar-se ao sacerdote, que é o que o Senhor diz aqui para esses leprosos fazerem, e passar por um extenso ritual. Se você quiser, os detalhes desse ritual estão lá no livro de Levítico. Tinha muitas etapas, muitos processos a se fazerem, a serem cumpridos, para que aquele homem, já sem as evidências físicas no seu corpo da lepra, para que ele fosse considerado limpo. Até então, mesmo que não houvesse mais feridas, ele estivesse fisicamente curado, ele não podia entrar no templo, ele não podia oferecer sacrifícios. Até que todos aqueles passos e aqueles processos descritos ali em Levítico acontecessem. Ou seja, a lepra não era uma simples questão de cura, era uma questão de purificação. E é por isso que essa palavra aí é importante. Aconteceu que indo eles foram purificados, não somente curados. Foram livres da sua imundícia. Então temos aqui um terceiro ato. O primeiro ato foi reconhecer a autoridade de Jesus, chamando-lhe mestre. O segundo ato foi reconhecer a própria condição de miséria. O terceiro ato nós podemos chamar de uma obediência por fé. Uma obediência sem evidências. Eles de fato tomaram o seu caminho e foram rumo ao templo mostrar-se ao sacerdote, como manda a lei. E sem nenhuma evidência de cura. Essa história nos faz lembrar a história de Naamã, o Sírio, né? Em segundo livro dos Reis, capítulo 5. Naamã ficou ofendidíssimo, né? Com aquele mandamento de banhar-se no rio. Porventura não poderia entrar em qualquer outro rio melhor do que esse riacho aqui, né? Mas por fim ele resolve obedecer. O servo dele diz assim, o que te custa, né? O que te custa? É importante nós lembrarmos dessa história, não só pela semelhança da obediência por fé, mas porque a conclusão é muito parecida, né? Os 10 leprosos, talvez depois de algum debate ali, entenderam que a melhor alternativa era obedecer. Lá no segundo livro dos Reis, esse debate de fato acontece, está narrado para nós. E é o servo de Naamã que convence ele. O que te custa? É tão pouco o que foi pedido para você, né? Entra no rio, vai lá. Não é nada difícil. Esse homem não te pediu nada difícil. Então, já está aqui mesmo, né? Entra no rio do jeito que ele falou e vê. De repente, funciona. E aí, de fato, Naamã obedece e é curado. Assim como esses leprosos obedecem e foram curados. Por que eu estou destacando isso, irmãos? Porque, ao final desse trecho, eu pretendo que nós consideremos que existe algo
diferente na natureza de uma fé viva e eficaz e uma fé que simplesmente conclui que é o certo a fazer, ou que não tem prejuízo, né? O que é o pior que pode acontecer? O pior que podia acontecer esses 10 leprosos, eles caminharem em direção ao templo e não serem curados, né? De toda forma, prejuízo eles não teriam, né? O que podia piorar, né? No estado deles? Ruim como eles estavam, ruins permaneceriam. Então, o que é que custa? O que é que custa obedecer? Vamos lá, vamos nos mostrar o sacerdote. Isso foi a obediência de Naamã. O que é que custa? Não pediu nada difícil. Aqui o Senhor também não pediu nada difícil a eles. Isso é uma obediência, sim, é fé. Eles creram e por isso obedeceram. Mas é uma fé tão incipiente, é uma fé cujo objeto não é a pessoa do Senhor, mas é simplesmente o poder do Senhor. Esse homem sabe o que ele está falando. Nós o chamamos de mestre porque nós sabemos quem ele é. Ele tem autoridade, ele tem poder para curar. Nós já vimos, nós sabemos que ele curou outras pessoas. Esse homem sabe do que está falando. Então, talvez seja melhor para nós obedecer, já que ele não nos pediu nada difícil. Essa fé é uma fé intelectual. É um assentimento. É concordar que Jesus sabe o que está dizendo. Isso não é uma fé profunda. Isso não é uma fé salvadora. É uma fé que pode até obter os resultados, uma cura de uma doença física. Mas não é uma fé da qual o Senhor pode dizer o que Ele disse para este único samaritano que voltou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O Senhor não diz a tua fé te curou, nem a tua fé te purificou. A tua fé te salvou. Ele não disse isso para nenhum dos outros 9. Somente aquele samaritano ouviu assim, a sua fé te salvou. Essa obediência dos outros, essa fé intelectual, essa fé de concordar com o que o Senhor disse, apenas lhes garantiu uma cura temporal e terrena. Mas salvação foi somente por essa fé completa, essa fé profunda. Nós vamos descrevê-la em mais detalhe nos próximos passos. Então, de fato, todos os 10, obedeceram por fé, assim como Naamã, antes de qualquer evidência de cura. Isso também é uma ótima ilustração, uma boa lembrança para nós, de que o Senhor nunca nos pede que nós consertemos a nossa vida primeiro antes de chegar a Ele, né? Mas Ele nos manda chegar a Ele como estamos. Mas Ele não permite que nós continuemos como estamos. Vão se apresentar ao sacerdote do jeito que vocês estão, podem ir leprosos mesmo. No caminho, vocês serão purificados. O Senhor nos convida a irmos a Ele como estamos, mas Ele jamais permitirá que permaneçamos como estamos. E aí o versículo 15 vai dizer assim, um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Percebe o quanto isso é importante? Quando eles clamaram a Jesus naquele primeiro momento, isso foi um esforço sobre-humano para eles, com aquela garganta ferida, aquela voz rouca, aquela respiração chiada. Mas agora o Senhor fez um milagre, Ele operou um milagre na vida daqueles 10 leprosos, inclusive desse um único que voltou. E quando esse milagre foi operado na sua vida, e ele foi curado da sua lepra, e a sua garganta foi restaurada à saúde, ele volta dando glória a Deus em alta voz. Sabe, um irmão certa vez diz assim, que os milagres de Jesus, todos eles, os milagres de Jesus sobre a natureza e as suas curas milagrosas, os milagres do Senhor nunca são subversões da natureza. O Senhor não subverte a ordem natural das coisas. Pelo contrário, o Senhor restaura a ordem natural das coisas pelos seus milagres. Aí você vai me dizer assim, como? Ele ressuscitou Lázaro. Ele inverteu a ordem das coisas. Ele tirou Lázaro da morte. Mas quem disse que a morte era parte do plano original? A morte é um intruso. E que se intrometeu por causa do pecado. A morte não fazia parte do plano original de Deus para a natureza, para a sua criação física. A morte não fazia parte dos propósitos. Quando o Senhor ressuscita Lázaro, Ele restaura a ordem natural das coisas.
Não, eu não criei ninguém para morrer. Quando o Senhor transforma aquela água em vinho, Ele não está subvertendo a natureza. Ele diz assim, não, o propósito da vida humana, eu criei o ser humano para que ele tenha prazer. Não esse prazer hedonista dessa terra, mas o prazer em mim. Então, eu não vou permitir que a alegria dessa festa acabe. Eu quero que o ser humano tenha prazer. Então, Ele transforma aquela água em vinho. E aqui, novamente, Ele restaura uma vida ao seu propósito original. Como? Simplesmente porque a lepra sumiu daquele corpo? Não. Porque aquela vida foi criada para um propósito. Qual propósito? Glorificar a Deus em alta voz. Aquela garganta estava impedida de fazer isso. Estava ferida de lepra. Então o Senhor a cura. E aquela vida é restaurada ao seu propósito, à sua finalidade. Efésios 1:6 diz assim, nós fomos feitos para louvor da glória da sua graça. Fomos feitos para o louvor da glória da sua graça. Então, aquela garganta pôde retornar ao seu propósito original. Não foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com Zacarias no capítulo 1 desse mesmo Evangelho de Lucas? Porque ele duvidou das promessas do Senhor através do anjo Gabriel, ele ficou mudo, não é? Então ele se comunicava, escrevendo numa tabuinha, até que então a sua boca é desimpedida, e é quando ele falou novamente, lá no capítulo 1 de Lucas, o que é dito? O que saiu da boca de Zacarias depois de tanto tempo mudo? A sua boca falava desimpedidamente, dando louvores a Deus. Lucas capítulo 1, se eu não me engano, versículo 64. Assim que aquela voz foi restaurada, mais um milagre, né? Zacarias foi curado da sua mudez. Então sua boca voltou a servir ao propósito original para o qual ela foi criada. A sua língua desimpedida dava louvores a Deus. A garganta ferida do leproso foi restaurada ao seu propósito original. É para isso que são os milagres do Senhor. Não são subversões da ordem natural, são restaurações da ordem natural. As coisas sendo trazidas de volta ao seu propósito. Então nós chegamos ao quarto ponto, e esse aconteceu somente na vida desse leproso. O primeiro, reconhecimento da sua autoridade. O segundo, reconhecimento da sua miséria, da miséria deles. O terceiro, obediência por fé. Todos os 10 obedeceram por fé. Mas o quarto, somente esse leproso, esse samaritano que retornou, somente ele chegou ao serviço por amor. E é aqui que nós retomamos o ponto que foi deixado na última quarta-feira. Quando o nosso irmão abordou o assunto serviço, o seu coração foi trazido de volta àquele texto de Êxodo 21, não é? Aquele servo por amor, aquele escravo por decisão, aquele que amava o seu Senhor, por quem o seu Senhor era, por como o seu Senhor o tratou, por como o seu Senhor o restaurou. Porque lembramos no domingo de manhã que aquela escravidão era uma escravidão por dívida, era um hebreu escravo de outro hebreu, não era um povo dominado por guerra. Era um hebreu escravo de um hebreu, porque se endividou. E o seu Senhor, então, foi maravilhosamente benigno para com ele. Então, vencido o tempo em que ele poderia ter sua alforria, o que ele decide? Eu amo o meu Senhor. E eu não quero sair livre. Essa é a decisão dele. Esse é o coração desse leproso aqui. Eu fui curado. Então, antes de me mostrar ao sacerdote, eu tenho uma coisa mais importante para fazer. Eu preciso voltar e fazer uma declaração de amor. Eu preciso dizer para aquele que me curou. Eu não quero sair livre. Depois eu me entendo lá com o sacerdote. Eu vou lá me mostrar para ele. Mas eu não quero ficar livre do Senhor. Eu amo o meu Senhor. Ele fez por mim o que ninguém poderia. Ele fez por mim o que eu não poderia. Eu não tinha condições de resolver a minha própria situação. Eu estava miseravelmente perdido. Não foi isso que todos os 10 reconheceram? Mas só um reconheceu. Que ele fez por mim o que eu não poderia fazer por mim mesmo. Então ele volta, dando glória a Deus em alta voz. Só um atingiu esse estágio de um serviço
por amor. Todos eles tiveram obediência por fé, mas só um serviu ou adorou por amor ao seu Senhor. Spurgeon, ao comentar esse texto, ele diz assim: 10 homens fizeram uma oração de petição. Jesus, mestre, compadece-te de nós. Só um homem fez uma oração de louvor. 10 homens fizeram uma oração de petição. Somente um fez uma oração de louvor. E aí ele termina observando o seguinte: petição acaba aqui, nessa terra. Na nossa vida eterna com o Senhor, nós não teremos nada para pedir para Ele. Petição, oração de petição só tem lugar aqui na terra. Louvor é para toda a eternidade. Nós passaremos toda a eternidade em louvor a Ele. Esse homem fez essa oração. Uma oração que ele fez naquele dia e que ele fará para sempre. Até nós o encontrarmos lá. E sabemos o nome dele, que não está mencionado aqui. Nós nos encontraremos com ele lá e junto com ele faremos o que ele fez aqui. Lançar aos pés do Senhor e louvá-lo. Acabou o que pedir, não tem mais nada para pedir. Agora só tem adoração, só tem louvor. Então, um outro irmão chamado Oswald Chambers, também muito conhecido dos irmãos, ele diz assim, tão interessante a observação dele, ele diz assim: as dificuldades, as provações dessa vida, normalmente nos fazem olhar para o Senhor. O que distrai os nossos olhos dele são as bênçãos. Enquanto esses 10 estavam em miséria, estavam em provação, eles olharam para Jesus. O que tirou os olhos deles de Jesus foi a bênção, não foi a provação. A provação levou os olhos deles para Jesus. E a bênção distraiu os olhos deles do Senhor. Que necessidade nós temos de nos lembrar das nossas misérias, porque é por causa delas que nós lembramos de quem pode nos livrar delas. Bênçãos, inclusive as que Ele confere, né? Porque é Ele que é o doador de todas as coisas, elas são capazes de tirar os nossos olhos do Senhor, mais do que as provações. E então o versículo 16 continua assim: e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Aqui é a primeira vez que é mencionado, né? Nós, como já tínhamos lido a história toda e já conhecíamos esse detalhe, todos os irmãos conhecem essa história, nós desde o princípio já vínhamos dizendo que esse é samaritano. Mas no texto de Lucas, essa é a primeira vez que essa informação aparece, né? Que só um voltou para dar glória a Deus, e esse era samaritano. Então há aqui uma implicação não necessariamente correta de que talvez os outros 9 fossem judeus. Por que isso é importante? Porque é um tema recorrente do Evangelho de Lucas, a salvação se estendendo aos gentios, né? Tantos exemplos nós já tivemos aqui nesses 17 capítulos, e esse é mais um. Lucas tem muita gratidão no seu coração, sendo o único autor gentio do Novo Testamento, todos os outros são judeus, por se lembrar dessas pequenas histórias, desses pequenos episódios, né? É só ele que relata essa história. Desses pequenos detalhes, dessas pequenas ocasiões onde o Senhor, pela sua graça, deixa cair as migalhas da mesa para os gentios, né? Essa mesa desse banquete que está sendo rejeitado pelos judeus, está sendo agora recebido pelos gentios. Então, esse é um pequeno detalhe, não sabemos se todos os outros 9 eram judeus. Mas sabemos que pelo menos um era samaritano e que havia alguns, talvez os outros 9, talvez alguns dos 9, judeus. E por que esse detalhe é importante? Todos os irmãos também sabem há muito tempo que os judeus não se davam com os samaritanos. Mas por algum motivo, tinha pelo menos um samaritano naquele grupo de 10 leprosos. Você percebe que coisa interessante? Não tem nenhuma outra ocasião, em nenhum texto do Novo Testamento, que você vai ver judeu e samaritano juntos, só aqui. Só tem judeu e samaritano junto nesse grupo de 10 leprosos. Ah, que coisa importante isso é para nós, né? A lepra, a miséria, reduz todo mundo ao mesmo nível, né? Os judeus eram
tão arrogantes em relação aos samaritanos, né? Afetavam uma superioridade moral e espiritual que eles sequer possuíam, né? Consideravam os samaritanos como pouco mais do que um cão, mas a miséria coloca todo mundo no mesmo nível, né? Agora não tem mais separação. Está todo mundo no mesmo barco, todos miseráveis, ninguém pode fazer nada por si mesmo, todos eles estão isolados do resto da sociedade, e os únicos que podem andar junto com eles são os leprosos iguais a ele. Então, aquela pretensa superioridade foi por água abaixo. É o único lugar onde nós veremos samaritanos e judeus no mesmo barco. E logo que eles são curados, a separação volta de novo. Agora só o samaritano que volta para dar glória a Deus. Que necessidade nós temos de lembrar de quem somos nós, né? Se por um momento nós esquecemos toda aquela superioridade, aquela afetação de moral, volta à tona. De novo nós começamos a achar que nós somos bons. E não só bons, melhores do que os outros. Nós carecemos de sermos lembrados de quem nós somos. Nós precisamos lembrar que aos olhos do Senhor, judeu, samaritano, gentio, persa, árabe, grego e romano, são todos leprosos. O Senhor Jesus olhou para aquele grupo e não viu judeu e samaritano, só viu 10 leprosos. 10 leprosos. Nós carecemos de ser lembrados disso. É isso que nós somos aos olhos de Deus, no nosso estado natural, todos leprosos. Jeremias 17:9 vai dizer assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Corrupção é uma boa definição para a lepra, né? É isso que a lepra faz com o corpo humano, corrompe, corrói. E esse é o diagnóstico do Senhor a respeito de todos os nossos corações. Desesperadamente corrupto. Nós não podemos nos esquecer disso. Se nós nos esquecermos, o próximo passo é uma ingratidão. É exatamente o que aconteceu com esses homens. Eu gostaria de lembrar os irmãos bem rapidamente aqui alguma coisa sobre a história dos samaritanos, porque todos nós sabemos e nos lembramos que os samaritanos e os judeus não se davam. E não se davam exatamente por quê? Já que a origem deles é a mesma, eles eram todos um só povo, a nação de Israel. Lá no livro dos reis, nós vamos ver que o reino de Israel, as 12 tribos se dividiram, 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim. Então, por causa da tribo de Judá ao sul, os judeus passaram a ser conhecidos como judeus, a tribo de Judá. Antes era um povo só chamado Israel. E as tribos do norte formaram o reino de Israel, as 2 tribos do sul, o reino de Judá. E as tribos do norte, do reino de Israel, as 10 tribos, foram conquistadas pelo Império Assírio. E qual foi a estratégia do Império Assírio? A tentativa era destruir a nacionalidade, e de fato foi bem sucedida, eles conseguiram fazer isso. Eles destruíram a identidade nacional daquele povo de Israel. Tanto é que eles não passaram a ser chamados mais israelitas, eles passaram a ser chamados samaritanos. De fato, aquela identidade israelita foi destruída naquele povo. Diferente do que aconteceu, por exemplo, na Babilônia. Não é? O povo de Israel foi levado para a Babilônia, as tribos do sul, e lá eles preservaram a identidade nacional. Não é? Mas não foi isso que aconteceu com as tribos do norte. Tanto preservaram as tribos do sul, que voltaram da Babilônia. Tinha censo, dava para saber quem eram os judeus que saíram, e, portanto, dava para dizer quem é que podia voltar. Né? Então, eles preservaram ainda a sua identidade nacional, mesmo tendo sido levados para a Babilônia, as 2 tribos do sul. As tribos do norte perderam a identidade israelita. E como é que elas perderam? Qual foi a estratégia do Império Assírio para conseguir isso? Casamentos mistos. Eles se misturaram com outras nações, os próprios assírios e outras nações, e foram casando, e tendo filhos, e casando, e misturando. Então, aquela genética judaica foi completamente destruída nesse povo samaritano. Eles se tornaram verdadeiros estrangeiros. Eles se tornaram estrangeiros. É essa palavra que vai aparecer no versículo
18. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. É a única vez que essa palavra aparece no Novo Testamento inteirinho, estrangeiro. Não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Onde ela aparece é de novo naquele historiador judeu que eu mencionei agora há pouco, chamado Flávio Joséfo. E Flávio Joséfo vai dizer que no templo, nos dias de Jesus, existiam placas que diziam assim: proibida a entrada de estrangeiros. É isso que o pecado nos tornou. Estrangeiros. Era isso que esse samaritano era. Ele não tinha mais nenhuma identidade judaica. Essa identidade foi completamente destruída. Ele era um estrangeiro. Mas, de novo, o livro de Efésios vai nos dizer que o Senhor, Efésios 2,14, que de ambos os povos ele fez destruindo o muro, a parede de separação. Aquele templo veio abaixo, né? Aquela parede no qual estava escrito proibido a entrada de estrangeiros, caiu. E caiu para sempre. Não só de forma literal, porque aquela parede daquele muro caiu também. Poucos anos depois dessa cena aqui, aquela parede onde estava escrito proibida a entrada de estrangeiros, caiu. Mas a parede espiritual, o muro de separação que fazia divisão, não só entre judeus e gentios, mas entre nós e o Senhor, esse muro também caiu. E caiu para sempre. Ele derrubou a parede de separação, diz Efésios 2,14. E é precisamente isso que está acontecendo aqui. Um estrangeiro está sendo admitido no reino. O templo estava de portas fechadas para ele, mas o reino dos céus agora sim estava de portas abertas. A tua fé te salvou. A porta está aberta para você, estrangeiro. E todos nós aqui somos esses estrangeiros. A porta estava fechada para nós, mas agora está aberta. Graças ao Senhor por isso. Seguimos com o versículo 17. Então Jesus lhe perguntou, vendo esse samaritano que se lançou aos pés dele: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E aí talvez as primeiras vezes que nós, desde criança, né, lemos essa história, talvez o que salte aos nossos olhos aqui é a ingratidão dos outros 9, né, que não voltaram para dizer obrigado. E talvez esse texto, para as criancinhas, seja só uma lição sobre o quanto é importante dizer obrigado, né? Mas a ingratidão aqui revela algo muito mais sério. Ingratidão não é uma simples falta de educação. Ingratidão inverte as relações entre servo e senhor. Por isso que eu fiz questão de começar esse tempo nosso de hoje nos lembrando que o último assunto da última quarta-feira foi serviço. E quais são as verdadeiras relações e os verdadeiros direitos numa relação entre servo e senhor? Quem é que tem os direitos sobre quem? Ingratidão inverte os direitos numa relação entre servo e senhor. Um irmão comentando esse texto, ele conta uma história de que um homem estava perdido numa floresta, andava e não conseguia achar a saída no meio daquela mata fechada, até que ele resolveu se render, se jogou de joelhos no chão e fez uma oração, pediu: Deus, me tira daqui. E aí, contando essa história para uma outra pessoa, essa pessoa pergunta para ele assim: e Deus ouviu a sua oração? Ele falou: não deu tempo. A hora que eu terminei de orar, chegou um lenhador que conhecia a floresta, e ele me indicou o caminho, ele conhecia bem e me levou para fora. Então, não tive tempo de ter a minha oração respondida. Sabe qual é o nome disso? Ingratidão. Ingratidão. Não atribuir a Deus o que é obra dele. E nós fazemos exatamente isso, porque é muito engraçado, né? Nós ouvirmos na historinha. Mas nós fazemos isso diariamente, quando nós deixamos de reconhecer que cada respiração que nós damos é um favor imerecido da parte dele. Nós sempre achamos que foi o lenhador, né? E esquecemos quem que foi que mandou o lenhador lá.
para nos tirar de dentro daquela mata fechada. Isso é ingratidão, e ingratidão significa, troque sempre essa palavra, ingratidão não é só não dizer obrigado. Ingratidão é tomar por direito o que é um favor. E nós estamos na geração dos direitos. Nós estamos na geração dos direitos. Nós tomamos tudo por direito, né? Aquela peça de ficção chamada Constituição Brasileira nos dá uma série de direitos, simplesmente porque nós nascemos nesse país. Então, todo mundo que nasceu aqui tem direito. Direito a isso, direito àquilo, moradia, educação, não sei mais. Irmão, só porque alguém escreveu num papel que isso é seu direito, não significa absolutamente nada. Nada. Porque alguém escreveu isso num papel, não fez uma mágica que isso agora então vai ser distribuído para todo mundo, né? Isso custa, isso é inviável. É por isso que todos nós que temos direito a isso e aquilo outro, na prática não temos direito a nada. Porque isso é uma peça de ficção, nós não temos nenhum direito. Não temos direito nenhum. E tomar por direito algo que é um favor é ingratidão. É ingratidão. E é por isso que é muito mais do que uma simples falta de educação. E por outro lado, a gratidão, ela restaura as coisas para o seu lugar. Não é isso que o Senhor está fazendo? Acabamos de dizer que Ele restaurou a garganta daquele leproso para que ela voltasse à sua função original, que era dar glória a Deus. E o coração desse leproso também foi restaurado. Foi restaurado à sua função original. Nasceu de novo no seu peito esse sentimento chamado gratidão. E a gratidão traz de volta a relação correta entre servo e senhor. É ele quem tem os direitos. É isso que ele reconhece quando ele se lança aos pés de Jesus com o rosto no pó. É ele quem tem os direitos. Ele não me deve nada. Não foi disso que nós fomos lembrados neste último domingo, por ocasião da ceia que nós nos reunimos aqui? Nosso irmão Leandro nos lembrou disso. Deus não me deve nada. Sou eu quem devo tudo a Ele. Gratidão é a memória de quem é que deve a quem. E somos nós que devemos a Ele. E então, o último versículo, o Senhor conclui de maneira maravilhosa essa história, dizendo àquele ex-leproso: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele não diz simplesmente que a tua fé te curou, nem que a tua fé te purificou. Ele diz que a tua fé te salvou. E assim, nós podemos discutir o que aconteceu e o que não aconteceu com aqueles outros 9. Se posteriormente eles foram salvos, se essa cura significou ou não significou algo na vida deles em termos de salvação, isso nós não podemos saber. Está aberto à discussão, porque a palavra não afirma. Então não sabemos se esses outros 9, em algum momento, foram salvos. O que nós sabemos é que neste instante, nesse momento, salvação só se aplica a um. Só se aplica a este samaritano. É o único para quem o Senhor disse: a tua fé te salvou. Os outros receberam benefícios temporais e terrenos. E pode ser, não vou afirmar aqui o que a palavra não afirma e nem desafirma, então pode ser que eles tenham ficado sem o benefício principal. Pode ser que eles tenham sido apenas curados da sua lepra, mas não receberam o mais importante, que é a salvação das suas almas. Mas sabemos que esse recebeu, esse samaritano recebeu. E aí então que chegaremos àquele ponto que eu mencionei para os irmãos mais cedo. Essa diferença de uma simples obediência por fé a uma fé completa, a uma fé perseverante. Veja bem a diferença entre isso, se eu não estou querendo criar uma distinção artificial. Abra comigo a Epístola de Tiago. Primeiro capítulo, logo nos primeiros versículos, diz assim. Vamos ler do 2. Do 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé,
uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, permita-me chamar a fé desses 9 leprosos de uma fé deficiente. Uma fé deficiente. Não foi uma fé para salvação, foi uma fé para cura. Não estou dizendo, e nem a palavra está dizendo, que posteriormente essa fé se tornou uma fé para a salvação. Mas até onde nos relata o capítulo 17 de Lucas, essa fé foi somente até o ponto da sua cura física. Não foi uma fé para a salvação. Foi uma fé na qual não houve perseverança. E essa perseverança não teve ação completa. E porque essa completude não se concretizou, então essa fé se tornou deficiente. Deficiente. E é isso que Tiago não deseja que os seus leitores sofram. Que pelas provações essa fé seja provada e que nessas provações seja manifestada perseverança, que a perseverança tenha uma ação completa e que então nós nos tornemos perfeitos e íntegros. Vamos olhar ainda com mais detalhes. Segunda epístola de Pedro, um pouco mais adiante aí de Tiago. Veja só que interessante, os irmãos também conhecem muito bem a sequência desse texto, mas observe como ele começa e como ele termina. Segunda epístola de Pedro, o primeiro capítulo, 2 Pedro 1. 2 Pedro 1, de 3 a 11. É um trecho um pouco mais extenso, mas vamos ler todo. E aí o irmão me diz se aos seus olhos não te parece um bom relato paralelo à história dos 10 leprosos. Então, 2 Pedro 1, 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, não podemos ver outro retrato que não daqueles leprosos, né? A eles foi doada toda a condição de viver, né? Eles estavam literalmente, não figuradamente, sentenciados à morte, portadores de uma doença incurável. Mas a eles foi doado tudo que é concernente à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Não é um retrato do que estava acontecendo com aqueles leprosos? Eles receberam uma promessa divina, e ali literalmente, né, eles receberam a promessa primeiro e a cura depois. Né? Eles foram receptáculos dessa promessa divina de serem livres da corrupção das paixões que há no mundo, no caso uma corrupção física mesmo que eles estavam sofrendo ali da lepra. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Aí ele vai começar uma lista aí, né? Porque os 10 tiveram fé, não tiveram? Foi isso que nós dissemos, eles obedeceram pela fé, obedeceram sem evidências, obedeceram sem ver nada. A cura aconteceu depois, eles obedeceram por fé. O que faltou então, se eles obedeceram por fé? Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio perseverança, olha ela aí de novo, já vimos ela lá em Tiago, né? Com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade, o último da lista, o amor. Apenas um dos 9 fez o caminho da fé, virtude, perseverança até chegar onde? Outros 9 pararam na fé. Obedeceram por fé. Creram sem ver nenhuma evidência de cura, mas não deram os próximos passos. E da fé não caminharam para o amor. Somente um caminhou da fé para o amor. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, e olha a última frase, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Eles mal tinham sido curados e já estavam esquecidos da purificação dos seus pecados de outrora. E sequer foram capazes de voltar e agradecer.
Que o Senhor não permita que isso aconteça conosco. Que o Senhor nos ajude a caminhar de uma obediência por fé, que não é pouca coisa, mas não é tudo. Primeiro nós obedecemos por fé, mas nós caminhamos em virtude, em paciência, em perseverança, em direção ao amor. Para terminar, eu gostaria de deixar apenas um texto de Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13. Versículos 13 a 15. Assim como o texto de Pedro, também me parece um belo retrato dessa história dos 10 leprosos. Hebreus 13, 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, sua vergonha. Era exatamente essa a condição daqueles leprosos. Fora do arraial, cobertos de vergonha. Mas eles foram ao encontro do Senhor. Fora do arraial eles já estavam. Cobertos de vitupério, eles já estavam. Mas eles foram a Ele. Saiamos, pois, a Ele. Fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente. Aqueles leprosos também não tinham. Qual era a cidade deles? Onde é que eles moravam? Fora do arraial, eles moravam em lugar nenhum. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Isso só um deles manifestou. Mas que o Senhor alcance em cada um de nós o que Ele alcançou no coração daquele samaritano. E que dos nossos lábios brote esse fruto. Louvor e adoração, confissão do seu nome. Glórias ao Senhor. Amém. Senhor, nós te agradecemos por mais essa maravilhosa porção da Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor, através dela e de tantas outras, continue falando aos nossos corações. Nós sabemos que há tantas coisas que simplesmente não nos podem ser ensinadas numa pregação, mas que precisam ser escritas pelo Teu Espírito. Nós te pedimos que nesta noite e nos próximos dias que o Senhor nos der, o Senhor assim faça e escreva com as Tuas próprias mãos no nosso coração aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós. Entregamos, Senhor, a Tua palavra lida e compartilhada nas Tuas mãos, para que o Senhor obtenha dela o Teu lucro. É isso que te pedimos, no nome de Jesus.